Olá, muito boa noite. Você que está acompanhando aqui o meu canal Tecnologia Mental. Para você que me conhece, eu nem preciso me apresentar. Mas para você que não me conhece, eu me chamo Cícero Miguel, sou hipnoterapeuta, terapeuta energético. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que muitos de vocês já conhecem, mas alguns talvez possam não conhecer, embora ele seja uma figura pública, muito conhecido na internet, mas hoje nós vamos trazer um lado dele que talvez você não conheça. Boa noite, Cícero. Boa noite, pessoal. Todos que estão participando aí da live de hoje no canal do nosso amigo, pesquisador, terapeuta. É um prazer estar aqui. Conheço o Cícero já há mais de 10 anos, trabalhando juntos em Dáquila também. Muitas aventuras, pesquisas, conhecimentos. E hoje vamos compartilhar um pouco da minha história, de tudo que foi aprendido, né? E compartilhado nessa trajetória. Valeu demais pelo convite. Rafa, eu tenho encontrado algumas pessoas, das muitas pessoas que passam, né, pela sua contribuição, e é realmente muito interessante como você tem contribuído com a vida de muita gente, né, com a sua forma muito interessante, né, brilhante de repassar o conhecimento, né, de sintetizar, né? Você sempre, desde que eu te conheço, eu sempre percebi que você é um cara muito sério, muito criterioso, que gosta mesmo de aprender, entender, interiorizar o conhecimento, né? E uma das coisas que eu trabalho com as pessoas, que eu comecei a trabalhar comigo há um tempo, é o que eu falo da nossa identidade, hein? A gente gosta de falar que é dimensional, que é diferente, mas muitas vezes a gente fala que é uma coisa e se comporta como outra. E você é um cara que eu considero, na minha opinião, que é uma referência e até uma inspiração, né, dos diferentes, dentre os diferentes. Por quê eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que é muito fácil, né, tranquilo. As pessoas olham onde você está hoje e acham que você nasceu virada para a lua e que tudo sempre foi muito fácil, né? Mas as pessoas não fazem ideia do quanto de coragem você teve que ter para colocar sua cara em público, falando de coisas tão perseguidas pela mídia, pela sociedade em geral, né? Hoje a gente vê você aparecendo em tudo que é podcast, tudo que é canal te chamando e tal, né? Seu canal crescendo absurdamente, você com uma galera contribuindo com você, né? E ninguém sabe o quanto que isso custa para você, né? Em termos pessoais, né? De não só essa parte que já faz parte de você, que é sempre foi um cara que gosta de estudar, de aprender, de buscar conhecimento, né? Mas é uma coisa você fazer isso sozinho, num grupo reservado, outra coisa é você expor a sua vida, escancarar a sua pessoa para o mundo, né? Então eu já queria começar agradecendo você por ser essa referência. Que eu mesmo demorei muito tempo para tomar coragem de falar qualquer coisa. E aí eu ficava pensando, pô, o Rafa, o bicho é corajoso pra caramba, cara. Como que ele. O bicho é macho, tem que ser macho. Você recebeu muitos ataques, né? Muitas vezes eu entrei em grupo de Facebook para defender você, quebrar o pau com gente falando bobagem lá. E hoje eu queria que você falasse, cara, de quem é você? Como que você chegou em Dhaka, né? A gente sabe que você é psicólogo e tal, mas você tem uma vida de estudos muito mais profunda do que o diploma da faculdade da 3D, como a gente fala, né? Para mim é uma honra, né, estar participando da live aqui também com você, assim como muitos convidados de Dáquila que já participaram do meu canal, outros que não são de Dáquila, nesse compartilhamento, né, de experiências, conhecimentos, evoluções que nós tivemos no decorrer da vida. O que eu posso dizer sobre a minha trajetória, o meu caminho até chegar em Dáquila,
é que desde criança eu sempre fui um buscador, um questionador, diferente mesmo. Não aceitava a vida normal. Não conseguia me adaptar direito nas questões familiares, era estranho, não conseguia seguir as normas que eram impostas para mim, as regras, mas nunca também fui um rebelde no sentido de ser agressivo ou desrespeitar as pessoas à minha volta. Quando eu percebia que o mundo não era como eu esperava ou sentia que deveria ser, eu acabava entrando para o meu mundo. Eu tinha um pouco desse comportamento introspectivo, meio autista, né? Porque eu ficava fechado realmente nas reflexões, não gostava de socializar com familiares, com ninguém. Na escola, então, sempre fui o questionador. Não conseguia interagir direito com os amiguinhos, com todos à minha volta, os professores também. Eu sempre batia de frente, né? Porque, como eu era muito questionador, eu não conseguia seguir o que estava sendo trazido ali de forma direta. Eu sempre questionava tudo e acabava atrapalhando, inclusive, as aulas, né? Na escola, fui suspenso algumas vezes, chutei a bunda do padre, que eu estudei numa escola salesiana, né? Católica, enfim, briguei com a freira, porque eu questionava sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a ciência, sobre a teoria de Darwin, não aceitava as coisas. Não aceitava nada, eu queria sempre descobrir o que estava escondido. Então eu sempre tive essa característica. Quando eu assistia lá os filmes do Indiana Jones, eu queria ser o arqueólogo que ia descobrir os segredos do mundo, né? Eu sempre me identifiquei com isso. Depois, quando eu vi o filme do Spielberg, do ET, ali foi para mim um momento de despertar, né? Eu tinha 7 anos de idade, quando eu tive acesso àquela frequência do filme ET, o extraterrestre, que todo mundo conhece, todo mundo deve ter visto, né? Ali mexeu comigo de uma forma que me conectou a uma outra busca, porque eu já tinha essa rebeldia, esse questionamento, só que eu não buscava. Eu ficava meio que sem saber o que fazer, sendo bombardeado pelos condicionamentos, né? Familiares, educacionais, enfim. E logo nos 9 anos de idade, quando a minha avó paterna veio a desencarnar, muito querida, Marcília, ela mexeu demais com a minha crença espiritual quando eu era criança. Mas ela nunca me impunha nada, ela nunca dizia que eu deveria seguir tal religião. Ela sempre me apresentava as histórias e dizia, pensa sobre isso, busca sobre essa história, sobre Jesus Cristo, sobre esse mestre. E ela já tinha uma trajetória na busca espiritual dela, e isso mexeu demais comigo. E quando ela desencarnou, quando eu tinha 9 anos, eu tive um choque de consciência e me questionei sobre a vida, além da vida, né? E eu comecei a buscar, estudar, logo com 10, 11 anos de idade, livros espíritas, buscava assuntos ligados à ufologia, porque eu queria encontrar o ET, né, que eu assistia no filme, e eu sabia que poderia ser verdade aquilo. Chegou um momento na minha vida que, na adolescência, que começa a vir todos aqueles estímulos, né, todos aqueles impulsos também do nosso desenvolvimento sexual, consciencial, e começam as crises existenciais, porque você vai tomando consciência da própria vida. Isso aconteceu comigo de uma forma muito forte, muito forte. Quando tive minha primeira paixão, né, quando tive minha primeira namorada, logo ali, quando você descobre, né, essa energia, você começa a ter um choque de conexões, de acesso à energia da criação, e você acessa frequências que vão trazendo tudo aquilo que na infância mexia de forma inconsciente, vem à tona. Isso aconteceu comigo. Então aquela rebeldia toda se transformou numa revolta, uma crise que me levou a questionar. Principalmente quando eu terminei esse namoro, o primeiro relacionamento, a primeira perda, o primeiro sofrimento emocional que mexe, né, nessa parte dos relacionamentos, aquilo me levou a um questionamento 10 vezes maior. Em toda pequena crise, ou média, ou grande crise que eu passava, na busca por identidade, me encaixar nesse mundo, sempre me conduziu a buscar mais conhecimento.
Até que chegou um momento que eu conheci uma pessoa, um cara meio estranho, o nome dele era Pascoal Pegoraro, está vivo ainda, e ele me conduziu a alguns estudos, me apresentou muitos livros, filosofias, escolas esotéricas, estudo comparativo das religiões, muita coisa, que me conduziu a uma busca incansável. Comprei milhares de livros, fui lendo, estudando, isso eu tinha 16, 17 anos de idade. E comecei a pesquisar realmente, aí buscar mesmo conhecimento que estava na história, nos livros, em tradições orientais, ocidentais. E desde cedo eu me encantava com o sagrado, né, o mistério, o místico, o espiritual, o conhecimento, a sabedoria antiga dos povos. Mas ainda não tinha feito todas as conexões, né? Porque eu não tinha respostas para, diante de toda essa busca, me encaixar nesse mundo. Eu não aceitava o mundo, o sistema. Eu já tinha consciência do GO desde cedo. Então, quando veio aquela pressão, você precisa estudar, fazer faculdade, passar num vestibular, ganhar dinheiro, trabalhar, casar, ter filhos, precisa ser alguém. Falei, peraí, ser alguém? Mas ser alguém do que porque os outros esperam que eu seja alguém para agradá-los, para suprir as expectativas deles? Não, eu preciso ser eu mesmo, eu tenho que me conhecer, tenho que buscar esse conhecimento, porque eu não aceito esse mundo, essa vida. Eu era muito revoltado com isso tudo, né? E por graças ao divino, né, a uma força maior, eu nunca me perdi em drogas, em álcool, nunca fumei, nunca me envolvi com coisas que poderia me levar a uma perdição e a um desvirtuamento, talvez, na adolescência. E eu logo cedo já entrei em contato com essas informações. E teve uma época que eu tive uma experiência muito forte, quando eu avistei uma luz lá no Rio de Janeiro, saindo do mar, um OSNI, um objeto voador, que saiu das águas, né? Emitindo luzes muito fortes, e depois ele entrou de novo numa ilha, perto da região de Niterói, Rio de Janeiro ali. E aquilo foi muito impactante para mim, porque foi a primeira vez que eu tive uma experiência paranormal ou ufológica, né? Então, a partir dali, eu comecei a pesquisar sobre ufologia, sobre os ETs, porque eu queria conectar ufologia, existência de seres e vida em outros mundos, com a ciência e com as religiões. Eu queria unificar, que muitos dizem aí que são conhecimentos proibidos. Então, eu buscava isso o tempo todo. Então, eu fui um adolescente, uma pessoa muito diferente. Não saía, não participei da vida normal que quase todo mundo participa aí no mundo, né? Mesmo me envolvendo com algumas pessoas, sempre buscava pessoas que estivessem nessa mesma busca que eu. E diante desse momento de tamanha intensidade na busca do conhecimento, eu decidi me encaixar no mundo fazendo faculdade de psicologia, porque eu falei, bom, é o único caminho talvez que eu vá encontrar uma ferramenta que eu possa utilizar para trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, para o mundo, né? Apesar de ter estudado filosofia e tudo mais, eu falei, bom, a psicologia vai trazer um pouco mais de facilidade para mim, caso eu precise ganhar dinheiro, porque eu era meio desprendido também, eu achei que o caminho seria outro, né? Hoje é totalmente diferente a forma que eu penso. Eu falei, bom, através da psicologia, tendo um diploma, né, eu vou ser, pelo menos, visto como alguém que está encaixado na sociedade. E durante a faculdade aconteceu algo muito interessante. Eu era tão diferente e continuei trazendo sempre o confronto com os professores, com as teorias da psicologia, psicanálise, humanismo, comportamental. Eu sempre tentava confrontar os professores com o conhecimento que eu trazia dos estudos orientais, principalmente, né? E era uma loucura. Tanto é que eu me destaquei até um certo ponto que os próprios alunos, ou melhor, as alunas, porque tinha muita mulher, né, no curso de psicologia, as pessoas começavam a ficar assim, esse cara, pô, não tem condições de ter aula com ele. Ele traz livros para a faculdade, fica lendo um monte de livro que não é de psicologia. E, ao mesmo tempo, fica trazendo vários argumentos nas aulas que os professores não conseguem dar aula. E eu era chato pra caramba, era muito chato. Hoje
eu entendo que foi até meio exagerado, né, o que eu fazia. Só que nesse processo, várias pessoas da faculdade começaram a despertar e me procuravam após a aula para ficar conversando na faculdade sobre todos esses assuntos, essas buscas, né, de conhecimento. De repente surgiu ali um grupo dentro da faculdade de pessoas que começaram a pensar fora da caixinha. Foi ali que começou a surgir todo um movimento com pessoas que eu comecei a trabalhar, né? Então, muitas pessoas estão até hoje, né, comigo, são minhas amigas, meus amigos, outros já se afastaram, né? Então, a gente sabe que o caminho, ele tem obstáculos e tem muito aprendizado que nos conduz para que você possa reformular a sua forma de seguir por esse caminho ou desviar completamente dele. E, infelizmente, muitas pessoas se desviaram completamente, né? E algumas permaneceram. E foi nesse processo que eu comecei a me dedicar muito mesmo a essa busca mais espiritual, essa busca de ajudar as pessoas, atendimentos. Depois que eu me formei em psicologia, eu nem atuei como psicólogo, né, como terapeuta. Eu continuei trabalhando nessa linha mais transpessoal, né, mais holística, e buscando agregar pessoas, despertar as pessoas para esses conhecimentos. No início, mais no viés espiritual mesmo, né? Chegou o momento que, depois de muito trabalho, né, muitos caminhos percorridos, muitos retiros, muitas vivências, muitas experiências que eu vou até contar aqui, bem doidas, que eu vivenciei, eu pude conhecer o antigo Projeto Portal. Isso foi em 2010. 13 anos que eu estou nessa trajetória após Projeto Portal, hoje Dáquila, que minha vida deu uma reviravolta, assim, que tudo começou a se encaixar. Tudo aquilo que eu busquei antes do Projeto Portal, que estava, na verdade, como um grande legado de conhecimento do mundo, por vários mestres do passado, eu tentava unificar aquilo e juntar aquelas peças. E eu não conseguia fazer isso. Quando eu cheguei no Projeto Portal e aprendi, conheci e experienciei algo único, que não tem como descrever por palavras aqui, mas que fez essa unificação acontecer. E eu tive a oportunidade de ser conduzido para um compromisso que tinha a ver com tudo isso que eu expliquei até agora. Foi coincidência? Acredito que não, né? Para vocês verem, né, pessoal? Muitas vezes algumas pessoas podem até prejugar o Rafa pela forma introspectiva dele, né? Ele sempre foi realmente uma pessoa que fica quieta no canto dele, assim, né, meio bem reservada mesmo. Algumas pessoas interpretam isso assim, ah, olha lá o estrelinha, né? Mas ele sempre foi assim. Desde que eu conheci ele, ele é assim, quieto. Sempre foi quieto, na dele, calado, tranquilo, né? Eu acho muito interessante, eu não sei se você já contou essas partes da sua história, parece bastante com a minha história, só que o meu caminho foi um pouco para o outro lado, né? Mas realmente, pela sua narrativa, né? A gente pode ver que você não é um cara chato, e nem foi um cara chato. Na verdade, você é um cara que levou a vida a sério desde que você se tocou que era a vida, né? E eu falo isso porque eu fui assim também. Eu quebrava o pau com todo mundo, porque eu também questionava, e eu tenho certeza que muitas pessoas também se identificam com esse processo que você passou. E agora você chegou num ponto muito interessante, cara, porque realmente, para quem não sabe, o Rafa foi vegetariano, o Rafa foi adepto do trigueirinho, se eu não me engano, você chegou a fazer prática de celibatarismo, né? Abstinência sexual, tudo. Então ele mergulhou nesse mundo espiritualista com uma intensidade e uma profundidade que poucas pessoas têm coragem de fazer. E para mim, eu fiz isso de um jeito diferente. Eu não fui assim tão intenso nesse sentido, né? Mas quando eu conheci Daca, eu fui totalmente diferente de você, né? Me falaram, eu falei assim, cara, isso é mentira, eu vou lá provar que isso é mentira. Estamos em 2010. Eu não tinha essa coisa dessa busca e tal, né? Mas eu percebi que eu senti uma sensação de morte
Na época eu também estudava muito sobre o ego, essas coisas. Eu falei, gente, não é possível, o meu ego está dissolvendo, eu estou morrendo. Ele não é dissolvendo de vou iluminar, não, é dissolvendo de vou morrer, né? Como que foi para você, cara? Você chocar esse universo espiritualista com esse outro universo que é o não é o mentalismo que as pessoas vão encontrar na internet, mas do mundo mental como a gente conhece, né? Como que isso foi, como foi esse choque para você, assim, né? Que te levou a estar aqui hoje? Como você disse, eu tive muitas vivências nessa busca espiritual, levado por um paradigma principal de que a evolução se daria após uma libertação da terceira dimensão da vida aqui na Terra. Como? Através da morte, desde que você atingisse um patamar consciencial, evolutivo, que realmente transcendesse essa realidade. Então eu compreendi o quê? Bom, se eu estou vivo, eu tenho que cuidar da minha vida, dessa encarnação que eu estou aqui, fazendo tudo ao máximo para que eu chegue nessa ascensão. Porque o paradigma era, um dia vamos morrer, poderemos reencarnar ou atingir um patamar superior de libertação espiritual. Esse é o paradigma básico, inclusive nas religiões. Só que eu não havia me atentado sobre o fato de que, na própria história de Jesus Cristo, ele não morreu, ele foi aos céus, levando o seu corpo físico. E o maior choque que eu tive na busca de conhecimento, quando eu cheguei no Projeto Portal, hoje Dáquila, foi esse. Sobre a transmutação física. E sobre todo o processo de suposta libertação após a morte ser, na verdade, um engano. Isso para mim foi um choque, porque todo o meu conhecimento anterior, toda a minha busca era pautada num desenvolvimento espiritual, consciencial, e o corpo era apenas um veículo passageiro nosso aqui na Terra. E a gente deveria transcender o ego, os desejos, tudo aquilo que nos aprisionava na 3D, no mundo material, os apegos. Então, toda a filosofia oriental, toda a filosofia ocidental ligada às religiões e à espiritualidade, de certa forma, nos conduzem a essa transcendência da vida humana, como se isso aqui realmente fosse algo muito primitivo. Então, eu entrei por um processo de que, bom, eu tenho que me purificar, tenho que atingir um nível de consciência que eu consiga sutilizar ao máximo e quando meu espírito se desprender do corpo, eu vá para o mundo celestial, eu nunca mais volte para esse mundo material. Então, todas as linhas orientais, ocidentais, que levam o pensamento humano a essa busca espiritual que vem das religiões, é baseado nisso. Quando eu cheguei no Projeto Portal, tive minhas experiências de contato com os seres que vinham de outra dimensão para nos orientar e passar conhecimento. Através dessa experiência também, que foi um choque para mim, o contato físico e verbal, mas o choque maior foi a quebra do paradigma da evolução. Quando eu descobri que a nossa transcendência se daria com o corpo físico em vida, e que estar aqui é mais importante do que estar no mundo espiritual. Isso para mim foi um choque. E eu comecei a compreender, com toda essa bagagem de conhecimento que eu havia trazido, eu comecei a comparar as informações dos seres, nossos amigos das 49 raças, e comecei a discernir e perceber toda a manipulação do conhecimento que eu havia estudado. Desculpa te interromper, só para fazer um parênteses. Eu quero ver se você concorda comigo, que é o ponto de vista meu, né? Você percebeu, assim como eu, que na verdade o que era bonitinho era uma caixinha de presente que leva as pessoas a desejarem a morte, inconsciente ou até conscientemente, e viver a escassez mesmo? Porque eu fui da ideia franciscana, você também teve essa ideia de desprendimento, né? Você concorda com isso? Exatamente. Porque qual é a armadilha das religiões e dessas linhas
esotéricas que também são frutos da interpretação da manipulação das religiões por parte daqueles que controlaram esses movimentos. Conduzir as pessoas com uma ideia romântica de que você vai se libertar após a morte. Por quê? Estimulando justamente o mundo como um palco de ilusões. Então existem aqueles que estão aprisionados no sistema, e o GO e os líderes mundiais querem que essas pessoas fiquem aprisionadas, então eles criaram uma forma daqueles que se libertam da prisão e despertam entrarem numa armadilha e acreditarem que estão se libertando após a morte. Quando eu tive o clique e compreendi os dois lados da manipulação, falei, cara, agora ficou claro para mim. E não foi só uma compreensão teórica, foi uma compreensão vivencial, porque nós tivemos interações diretas com seres extradimensionais que estavam ali presentes, conversando com a gente, passando informações verbalmente, aparecendo para nós fisicamente. A gente gravava, filmava, era uma interação direta, eram aulas que nós tínhamos, até hoje temos, né? Então eu passei de uma etapa de pesquisador, buscador de conhecimentos em livros e vivências interiores e grupais, a uma experiência paranormal direta de interação com outras realidades, experiências vivenciais, empíricas, científicas, que não havia dúvidas de que estava acontecendo de fato algo concreto. Então não era apenas uma especulação filosófica. Apesar disso, eu compreendi que não podemos negar a evolução espiritual que nós temos que ter também, porque o mundo nos conduz a uma vida totalmente pautada no ego. Então o desenvolvimento da nobreza, da consciência, é algo importante, porque nós temos que elevar também a vibração do espírito. Mas o corpo é muito importante nesse processo, que antes eu negligenciava. Assim como a energia sexual, eu negligenciava porque eu achava que a energia de Kundalini nos deixaria presos aqui na matéria, na terceira dimensão. Então eu passei anos acreditando que uma alimentação vegetariana iria me levar para os mundos superiores, que o celibato iria também me conduzir a uma transcendência maior. Até que fazia sentido isso, quando você começa a raciocinar dentro do paradigma pós-morte, porque você está se libertando da carne, né? Você está igual os monges que negam os prazeres do mundo, da carne. Eu passei por um período monástico na minha vida. Quando eu participei do grupo do Trigueirinho, durante 7 anos eu frequentei retiros, fiz muitos trabalhos nesse sentido, de chegar ao ponto de passar 14 dias em meditação na montanha, sem contato humano, me alimentando apenas com arroz, bebendo água, entrando num processo de interiorização e conexão, buscando nessa conexão com o eu superior, e foi muito útil até um certo aspecto. Mas depois eu percebi que algo estava errado. E foi no Projeto Portal, em Dáquila, que eu encontrei a pecinha que faltava do entendimento. E até hoje estou em Dáquila, antigo Projeto Portal, porque foi lá que eu consegui, de fato, realizar essa unificação, o entendimento de toda essa busca que eu tinha. E hoje venho realizando um trabalho graças a esse resultado, essas experiências e essa unificação de conhecimentos. Foi isso que me conduziu a enfrentar o mundo, como você disse. Por quê? Toda a minha revolta, toda a minha rebeldia, toda a minha ânsia de encontrar esse conhecimento verdadeiro, hoje me faz gritar nos telhados do mundo, né, para que todos possam ouvir tudo aquilo que eu encontrei. Eu não vou ficar calado. Eu vou continuar falando, trazendo para as pessoas tudo aquilo que, na verdade, todos estão buscando. Porque eu sei que todos estão buscando a mesma coisa.
Então, esse resultado de propagação, de pessoas despertando, o canal, né, como se diz, crescendo, essa ferramenta que eu encontrei para me manifestar, foi justamente consequência de tudo que eu aprendi em Dáquila e essa quebra de paradigmas diante de toda essa caminhada que eu tive na busca espiritual. Você enfrentar esse paradigma que era praticamente oposto em vários aspectos ao que você encontra hoje, né? Imagina, você como eu era a pessoa que acreditava que o corpo não servia para nada, que a ideia era justamente morrer e sair daqui e tal. E de repente você fala, não, peraí, para eu realmente evoluir de verdade, eu preciso do corpo. Eu preciso conseguir canalizar e não negar ou matar essas energias, dessas vontades, dessas coisas todas, né? E é muito curioso, eu queria que você falasse sobre isso, assim, né? O quanto isso te custou em nível emocional. Porque tem muita gente, Rafa, eu principalmente estou nesse lado terapêutico, eu vejo que algumas pessoas como você, como eu, conseguem atravessar esse vale de sofrimento, porque essa estrutura cognitiva, essa estrutura psicológica que é criada nas pessoas, faz com que eles sejam, a maioria das pessoas sejam predadores dos diferentes, né? Então isso causa ainda mais sofrimento. Então é difícil você ver pessoas que conseguem, assim como você, converter essa ânsia, converter essa característica tão parte da sua identidade como uma ferramenta de autoexpressão mesmo. A maioria das pessoas trava, fica sofrendo, mantém uma raiva exagerada do mundo, das pessoas, porque não conseguem se encaixar, não conseguem encontrar ferramentas de se expressar nesse contexto, né? E acabam muitas vezes freando esse potencial, né? Que é uma das armadilhas que você citou aí, que essa estrutura social cria em torno de nós. E é claro, né? Para você identificar os predadores, entre aspas, né? É você ver aquelas pessoas que se incomodam com pessoas que levam a vida a sério, com pessoas que se aprofundam, com pessoas que se conectam verdadeiramente consigo mesmo, né? É verdade. E é por isso também que quando a gente começou a trabalhar direcionado, muitas pessoas perguntam, né? Mas você começou a propagar, você começou a falar na internet, você começou a se manifestar assim, e até críticas vieram, né? Muitas pessoas não gostaram desse movimento que eu fiz. Gente, tudo que eu fiz e faço até agora foi direcionado, programado, e eu fui treinado e autorizado a fazer isto. Eu tive sim que ter uma coragem, de ter que ter um movimento pessoal, de vencer alguns obstáculos, mas tudo foi direcionado. Eu estou seguindo exatamente o que me foi passado pelos nossos amigos das estrelas. Então não é uma invenção da minha parte. Inclusive, quando eu comecei o trabalho, no primeiro canal que nós abrimos, eu e o Otávio Reis, quando nós começamos a fazer as primeiras lives, nós tínhamos um direcionamento, tudo foi orientado e nós vencemos os obstáculos juntos, eu e ele. E quando nós começamos a propagar, fomos inclusive um dos primeiros a fazer lives, né? Ali naquele momento, foi um desafio. A gente teve que abrir a mata com facão, desbravar mesmo essa experiência. No meio daquela situação que todos passamos em 2020, caótica no mundo, onde as pessoas estavam presas em casa, nós começamos a levar conhecimento, informação, e para nossa surpresa, milhares de dimensionais de pessoas diferentes estavam ali sedentas por conhecimento. E foi maravilhoso. E a partir daquele momento, nós começamos a seguir nossos compromissos individuais, abrimos nossos canais e tudo vem fluindo da forma como foi orientado. Graças a essas experiências de propagação, tantas pessoas estão aqui hoje, chegando a Dáquila, despertando, entendendo um pouco, né?
de todo esse processo. Então é maravilhoso a gente conseguir passar para os outros aquilo que nós encontramos, nós descobrimos. Então, tem que ter coragem? Sim, mas é o amor à própria vida e ao conhecimento, a convicção que você realmente encontrou algo verdadeiro é o que faz a gente agir. E não é agir igual um padre, um pastor, tentando converter as pessoas, não. Simplesmente sendo o exemplo e passando o que você aprendeu. Em nenhum momento eu fui atrás de ninguém. Comecei a fazer vídeo, de repente, tinham milhares de pessoas entrando no canal para me escutar. E eu nem tinha preparação, nem tinha equipamentos para fazer isso, não tinha microfone, não tinha nada. De repente a coisa explodiu. Mas não é porque eu sou o causador disso tudo, não. É porque todos estavam na mesma busca, mesmo que inconscientemente. Eu sou apenas uma desculpa na vida de muitas pessoas. Apareci sem querer na vida de muita gente e fui apenas um despertador que tocou. E as pessoas decidiram levantar da cama, porque eu toquei ali e as pessoas começaram a seguir. E hoje estão, independentemente de mim e de qualquer coisa que eu tenha feito, seguindo pelo compromisso delas, né? Então eu fico muito feliz com isso. É uma das coisas que eu mais me sinto honrado de ter feito. Despertar as pessoas no sentido de trazer um pouco de lucidez sobre a vida e sobre o que estava acontecendo no mundo e o que vai acontecer. É isso. Não, vamos ser sinceros. Isso aí não é você alimentar o ego, não. É você constatar um fato de que, assim, não, você realmente, né? Você teve um direcionamento específico para isso, mas você levou a vida a sério e você levou uma parte importante da sua identidade a sério para você fazer isso. Tem mérito. Eu me lembro, quando eu fiz aquele vídeo do Popopó, o Orandi falava assim, não, você tem que propagar, bora lá, vamos fazer isso. Eu não tive coragem, cara. Eu não tive. Eu falei, cara, os caras vão ser perseguidos na internet. E quando saiu aquela coisa, virou uma chacota, porque as pessoas me encontravam no serviço e reconheciam como uma coisa interessante. Eu percebi isso. E eu percebo hoje, e muitas pessoas que eu atendo, que elas têm uma vontade gigantesca assim como você, né, assim como eu estou fazendo agora também, de viver essa identidade. Mas elas ainda não têm, assim, coragem. É por isso que eu perguntei, né? Você sofreu, cara? Foi sofrido para você esse processo de transformação? Olha, não vou dizer um sofrimento, no sentido de me abalar, me levar para uma crise, para uma depressão. Foi um sofrimento no sentido de sentir mais compaixão pelo mundo, pelas pessoas. Porque eu percebi realmente que houve um distanciamento muito grande na percepção da realidade. Família, relacionamentos, amigos, amigas. E eu começava a me sentir cada vez mais sozinho. Mas essa solidão ou solitude me conduziu a esse fortalecimento. E todas as pessoas que eu buscava um relacionamento, todas as mulheres que eu acabava me envolvendo, né, após esse trabalho todo que eu vim realizando, eu não conseguia encaixar, não conseguia ter um nivelamento. Era algo muito estranho. Sempre era um teste para me conduzir para um patamar ainda além ou ver se eu ia regredir, né? Se eu ia cair condescendentemente a situações e contextos de vida anteriores que eu já havia passado. Então eu tive muita experiência no sentido dos relacionamentos que eu tive, as frustrações com muitas pessoas. Então muita gente fala, você é muito quieto, né? Como você disse, muito introspectivo, parece meio antissocial. Sim, eu sou bem introspectivo, bem interiorizado, não costumo socializar muito, mas quando eu socializo, quando eu me manifesto, eu acabo interagindo até mais do que deveria. E isso me trouxe muitas experiências decepcionantes com as pessoas, infelizmente. Então eu aprendi a cuidar mais da minha própria vida e não da vida dos outros. E eu percebo quantas pessoas também querem cuidar da nossa vida, né? E eu simplesmente ignoro. Eu sigo em frente, realizando meu trabalho, meu caminho,
e nem olho para trás. Isso acaba incomodando muitas pessoas, né? Infelizmente. Mas cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, cada um no seu quadrado. Então, não houve um sofrimento, na verdade, houve um choque de realidade. E eu aprendi que a única forma de ajudar as pessoas que passaram por esse choque ao meu lado, principalmente familiares, foi sendo o exemplo, vivendo na transparência, sem impor nada para ninguém, sem converter ninguém, simplesmente vivendo essa vida naturalmente. E aos poucos as pessoas foram se aproximando de mim. As pessoas da minha família que me julgavam, que achavam que eu estava ficando maluco, que eu estava entregando a minha vida para ajudar aos outros, que eu não estava ganhando dinheiro para ser alguém na vida, hoje essas pessoas me agradecem. Me agradecem. Porque, por ironia do destino, eu ganho muito dinheiro trabalhando nessa missão, sem precisar do dinheiro. Por ironia do destino, todas as pessoas que me julgavam estão me procurando hoje para saber o que aconteceu comigo. Que caminho foi esse que me deixou tão próspero, tão saudável, tão feliz? E por que tantas pessoas me procuram? Menos elas, que estavam próximas a mim. E agora elas viram que não tem como, elas vão ter que vir, né? Porque tá todo mundo indo junto e elas estão se sentindo isoladas, ficando para trás. Meu irmão veio e agora faz parte de Dáquila junto comigo. E ele foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, e hoje está do meu lado. Minha família, meus pais, outros familiares, antigos amigos e amigas que não entenderam nada do que aconteceu comigo, estão me procurando hoje. Até envergonhados, né? E assim, gente, todo mundo que me pergunta o que eu faço para ajudar minha família, para despertar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, não faça nada para eles, faça por você. Continue sendo o exemplo da sua mudança positiva. Continue vibrando, treinando e elevando sua frequência. Porque por magnetismo pessoal, todos à sua volta vão começar a se aproximar de você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tô rindo porque você tá falando exatamente o que eu falo para algumas pessoas aí. É engraçadíssimo, assim. Vai que eu tô vendo eu falando para as pessoas. A pessoa fala, meu Deus, eu tenho que despertar meu marido, a minha mulher, minha mãe, meu tio. As pessoas estão lá, eles ainda me julgam, ainda brigam comigo porque eu tô querendo saber mais e tal. E eu falo exatamente isso que você falou, que também aconteceu comigo, né? E tudo que eu achava durante anos da minha vida que eu deveria me desprender, hoje eu consigo conquistar tudo isso que eu quero e com um certo nível de desapego que, na verdade, eu construí lá atrás, achando que eu não deveria ter nada. E hoje posso ter tudo. Posso ter tudo hoje que eu quiser. E posso estar presente na vida de todos da minha família, de qualquer pessoa, sem julgar o que essas pessoas fazem, pensam e vivem. Por quê? Porque eu decidi ser eu mesmo. Então, essa coragem de simplesmente ser quem você é, no início incomoda muito. Mas depois você se torna como um ímã, um magneto, que começa a atrair todas as pessoas que estão na mesma busca que você estava. É impressionante. E eu sou a prova viva disso, né? Vamos lá. O que mais Até, vocês querem saber? até por isso que eu quis te trazer aqui dessa forma pretensiosa e sem você saber do que a gente ia se tratar, do que a gente ia falar. Porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte, ó, se você quer alcançar algo e você não faz ideia de como você faz isso, a primeira coisa é olhar para uma pessoa que alcançou isso. Eles podem olhar para você e falar assim, cara, eu quero alcançar esse lugar que o Rafael já alcançou. Eu quero viver isso que ele está vivendo agora, né? E isso é a parte mais interessante de você ser um exemplo e de você ter essa coerência interna. Só que o primeiro passo que todos precisam dar é justamente olhar para si mesmo. Foi o que eu fiz durante muitos anos. Então foi até fácil, quando eu cheguei em Dáquila,
observar até os movimentos que o meu ego poderia estar articulando diante de tamanho poder que nós ganhamos nessas experiências, porque você ganha um poder. Você se sente um escolhido, um missionário, você se sente alguém que vai fazer a diferença no mundo, alguém importante, que tem habilidades, que tem isso e aquilo. Então é muito fácil a gente entrar numa matrix dimensional. Uma meta-matrix, né? A matrix dentro da matrix. Exatamente. É muito mais fácil quando você desperta para a verdade verdadeira. Porque o nosso ego, ele vai buscar uma identificação com esse personagem, o descobridor da verdade. Eu fiquei muito atento a isso. Todos nós temos lapsos disso. Esse ego sábio, evoluído, consciente, como ele poderia até aparecer agora aqui e falar, não, realmente, sou o máximo, né? Tantas pessoas, canal, muita gente sendo ajudada, então eu sou foda, né? Não, na verdade, não é questão de ser foda, ser bom, ser melhor, ser superior, não. É questão de ser você mesmo. Não é comparativo isso. Traga suas habilidades, traga os seus dons, manifeste o que você faz de melhor, não é porque você é especial, é porque você tem isso na sua natureza. Se eu pegar um violão aqui agora para cantar, vai ser um desastre, a live vai ser até derrubada. Mas se o Betinho vier tocar aqui, ele vai despertar um monte de gente através da música. Então, cada um tem suas habilidades. Se eu consigo palestrar e, através da vibração sonora, comecei a mexer com muitas pessoas, é porque essa foi uma habilidade que eu desenvolvi em outras vidas e já trago um compromisso. Então, eu vou focar nela e vou tentar fazer o máximo para atingir milhões de pessoas e fazer a parte que me cabe. Não porque eu tenho uma importância, porque esse é um compromisso que nós traçamos lá atrás. Tem que existir essa consciência de que é uma programação. Na verdade, nós estamos aqui cheio de débitos. A gente tem que, na verdade, cumprir algo que está em atraso, na verdade. Não é porque ninguém é bonzão, não. Não tem nenhum santinho aqui, não, gente. Todos nós temos muita cagada durante muitas encarnações aqui na Terra. Fizemos um estrago aqui. E é por isso que temos compromisso até hoje, que não cumprimos, né? Então essa consciência é importante. A gente tem que se colocar num lugar, e não é humildade de ficar, eu sou humilde, eu sou... Nada disso. O ego pode se manifestar, mas somos o ego também. O ego vai junto com a gente. O Bilu até fala, eu sou o ego. Perguntamos uma vez, você tem ego, Bilu? Ele falou, não, eu sou o ego. O que ele quer dizer com isso? É muito profundo. Eu acabei de falar que o meu ego, né? Peraí, então eu sou alguém e meu ego é outro? Será mesmo? Não. Eu sou um só. Eu não sou o Rafael que não tem ego, que está trabalhando o ego. Não. Eu sou o ego e eu sou o que eu sou. Mesmo o observador do ego sou eu e ele também faz parte da minha essência. Nós vamos caminhar juntos, eternamente. Assim como as nossas partículas, nossas almas gêmeas, todos nós estamos juntos na mesma frequência. Então essa ilusão de que a gente tem que guerrear conosco mesmo e com as pessoas e entrar em comparação, competição, isso é uma bobagem, uma perda de tempo. Muitas pessoas ficam perguntando, como você disse, como é que o Rafael conseguiu isso e aquilo, né? Gente, vivam a vida de vocês, façam o que vocês fazem de melhor. Simplesmente sejam vocês mesmos. Foi isso que eu fiz. Mesmo lidando com o meu lado negro da força, mesmo passando pela noite escura, mesmo tendo os meus defeitos e minhas qualidades. Ninguém aqui é perfeito. Mas na sua imperfeição, quando você foca naquilo que você faz de melhor, você vai neutralizar essas tentativas do ego de sabotar a nossa existência. Interessante, porque desde o começo eu tenho falado sobre identidade. É como você está complementando de forma prática através da sua experiência. E, algumas pessoas até falaram aqui, né?
sobre o que você falou. Ó, a Mônica Coller falando, conheci Dáquila pelas suas lives, Rafael. Muito obrigada mesmo. Você fala muito bem. A Luciana falando aqui, a Luciana Patrão. Sim, muitos de nós viemos de estudos espiritualistas e tivemos esse choque consciencial para a crença de que a espiritualidade estaria atuando muito mais do que ela pode e consegue realmente atuar, né? Então ela fala até, né, sim, o espiritismo ou o espiritualismo, né, para nós foi apenas uma etapa, né? E aí tem aqui o Zac falando, ó, Rafael, comecei meu despertar, gratidão, né? A Luciana de novo. A pandemia que me levou a Dáquila, tá vendo? Você falou assim, o mundo está acabando, deixa eu começar a falar aqui de coisas interessantes, e vai que alguém se beneficia, né? Então tem um monte de gente falando aqui, ó, a Mônica, grata sempre a vocês por nos dar tanto conhecimento, né? E clareando aqui nossa mente, muita gratidão por tanto e na prática, né? E cara, eu acho sensacional, que é o que eu falei, o lance da identidade é justamente isso. E eu penso que cada um de nós, como você falou, com o exemplo do Betinho, né? Cada um de nós temos uma coisa que só nós conseguimos fazer. A gente precisa que cada vez mais pessoas tenham essa coragem, sejam elas mesmas e comecem a multiplicar essa frequência, né? Dentre as outras pessoas, nos seus meios, porque nós somos prova de que por mais que existam algumas intempéries, alguns desafios, a gente sai do outro lado muito melhor do que começou, né? Exatamente. Essa é a percepção, né, que nós temos que ter. É isso aí. Não tem mistério, gente. Porque a tendência, e é isso que eu fico muito atento aqui no YouTube, né, no canal, na mentoria, todo o trabalho em Dáquila, é a gente dar continuidade a essa postura de mestre e discípulo, de seguidores, né? Tudo bem, nós estamos seguindo uns aos outros, estamos caminhando juntos, mas todos nós somos parte da mesma família. Alguns estão colocando a cara a tapa, estão colocando a energia em movimento, e todos podem fazer a mesma coisa, em diferentes graus. Então, nós estamos aqui formando uma seita, uma religião, um grupo de discípulos e seguidores de Dáquila, do Rafael, do Otávio, do Felipe, do Cícero, de quem quer que seja. Urandir não é mestre, não é guru. Então, gente, vamos nos ver como uma grande irmandade caminhando juntos. Eu decidi me expor, eu decidi fazer minha parte, né? Então, as consequências das consequências foram essas. Eu queria até mostrar algo, você falou dos 15 milhões, né? Então, eu criei esse canal em 2016, só que eu comecei a usá-lo realmente em 2020. Aí, esses dias eu fui olhar aqui, né, o número de pessoas que tiveram acesso ao conteúdo do canal, mesmo que visualizações, né? Ou seja, quantas pessoas acessaram o vídeo e assistiram por um certo tempo, para contar com visualizações, né? Ou seja, quantas pessoas tiveram acesso a essa frequência? 20.111.300 pessoas, ou visualizações. Aí eu pensei, bom, se todos nós temos 15 milhões para, de certa forma, mexer e despertar e tocar, nem que seja por uma única palavra, a gente faz a diferença na vida dessas pessoas. Então eu estou muito feliz, né? Por ter alcançado aí 20 milhões dos 15 milhões. E o Urandir até falou, olha, isso vale sim, já está contando como compromisso realizado dos 15 milhões. Ó, então achei muito legal. parabéns, cara. Parabéns, porque assim, né? É como você falou. Não é que você foi agraciado, não é que você foi abençoado, é uma consequência das consequências de você assumir a sua identidade. Exatamente. Que é como eu falei no começo, né? Às vezes, dentro desse processo do nosso ego, das nossas dores, às vezes a gente tende
a querer atacar de uma forma ou de outra, mais sutil ou mais agressiva, aquelas pessoas que estão vivendo as suas identidades, né? Então, é como eu falo, tá todo mundo olhando aí 20 milhões de visualizações. Mas quanto que o Rafael teve que se disponibilizar para isso? Quanto que o Rafael teve que, né, apostar, viver, botar para jogo, né, enfrentar, vencer. Que eu falo para todo mundo, até porque você comunga dessa experiência. Foi nos ensinado de que a gente não precisa fazer nada, que a gente é um pobre coitadinho, que a gente depende de alguém salvar a gente. Mas existe um cara que sempre bate na tecla de que o outro lado, aquele lugar que nós queremos alcançar, implica em sermos vencedores de nós mesmos. Né? Aqui, ó, a Luciana está perguntando, Rafael, pelos seus estudos, você diria que o ego nunca se dissolverá, entre aspas, e se integrará ao eu superior, como alguns estudos sugerem? Até hoje eu não consegui fechar essa equação. Não. Na verdade, não existe separação. Existem níveis de frequência e de identificação do ser com a realidade que ele se encontra. Se eu estou agora, por exemplo, numa condição que eu entre, por exemplo, num lago e fique congelado nesse lago, a água congele e eu fique preso dentro daquele lago, petrificado, não consigo nem me mexer, a minha realidade vai ser aquela. Se o lago derrete e eu volto a ficar num ambiente líquido, não mais congelado, a minha realidade vai ser outra. Se a água evaporar, a minha realidade vai ser outra. Então eu estou passando entre dimensões da realidade e tendo experiências diferentes. Nós estamos aqui como se estivéssemos congelados. Então, a percepção do eu, a identificação do ego, que é a nossa personalidade construída para a gente sobreviver e ter uma identidade neste mundo, nessa situação, nesse corpo, neste eu construído, é algo que depende das circunstâncias que estamos vivendo. Então não tem como você dissolver o ego, nem após a morte, porque ele vai continuar existindo naquela realidade que não é mais congelada, é mais líquida no mundo espiritual. Se ele for para uma frequência superior, ele vai estar mais rarefeito. Então ele estará existindo ainda, mas com uma percepção diferente. Então, o ego, ele se baseia o quê? Nas condições que ele vive, que ele se manifesta. E ele precisa preservar a existência dele através de nós. Então, se nós temos que nos alimentar, nos agasalhar para não sentir frio, ou nos resfriar para não sentir calor, nos alimentar para preencher o vazio do estômago, para sobreviver, para não morrermos, né? Temos que conhecer pessoas, nos relacionar para não estarmos sozinhos. Temos que buscar a energia todo o tempo para nos preencher dessa frequência. Então o ego ele vai buscar a sobrevivência. É ele que nos conduz a isso. Então ele nos protege. E a nossa personalidade protege o nosso eu. Quem eu sou, quem eu acho que eu sou ou quem eu sou. Então, existem camadas de percepção da realidade. Então, quando eu compreendo, e o ego, que tem uma espécie de consciência própria, compreende que somos um só, não tem que se dissolver. Ele tem que se integrar. E não é também se dissolver na integração. Porque muitos pensam que o ego ele vai se dissolver. Não, ele vai continuar existindo, é parte nossa. Nós percebemos quando o Bilu diz eu sou o ego, primeiro, ele não morreu, ele não morre mais. Ele continua existindo. O eu dele continua sempre presente. Mas ele descobriu e lembrou de todas as vidas que ele teve, de quem ele foi desde o princípio das criações. Então o ego ele percebeu que ele é, na verdade, um personagem dentre todos os personagens que um ser como o Bilu já foi, e nós também. Então, em outra encarnação, eu fui o José, fui João,
Agora eu sou o Rafael. Então o meu ego, ele estava adaptado ao João na outra vida. Agora ele está condicionado ao Rafael. É apenas um outro filme. Mas o ator é o mesmo. Mas o ator tem que se dissolver? Não. O ator vai passando de personagem em personagem, momentos diferentes, vidas diferentes, mas o ator continua presente. O ego é apenas o personagem momentâneo diante de uma situação. Então, se a gente vai evoluindo e chega a essa ascensão, essa transmutação dimensional, o ego vai continuar existindo para aquela realidade superior. Sendo que ele não vai morrer mais, ele não vai sentir tanto medo, ele não vai precisar mais ser egoísta, ele vai ser muito mais altruísta. Mas o ego continua com a gente, até o momento que nós compreendemos que somos o ego. E o ego evolui. E nós somos essa manifestação integral, na verdade, né? Agora, o eu superior também não vai absorver a gente. Nosso eu superior é uma frequência na nona dimensão, é um casal de divindades, e nós somos partículas manifestadas desse ser, desse casal, na frequência da nona dimensão. Então nós vamos chegar num patamar que com certeza vamos, por ressonância, ter essa integração vibratória, mas vamos continuar como individualidades. O Bilu não chegou na frequência do eu superior e se integrou a uma consciência maior, se dissolveu na frequência do eu superior. Não, ele continua como um ser que atingiu a frequência dos seres universais, acima da nona dimensão. Então imagina para um ser desse, que já foi muitos personagens, teve milhares de nomes, teve várias vidas na Terra e fora da Terra. Como que é o ego desse ser? Porque ele conhece todas as encarnações que ele teve, todos os erros e os acertos, toda a história, ele tem consciência de tudo, né? Então é mais ou menos isso. Eu não vejo que o ego vai se dissolver, o ego vai se redimensionar. É assim que eu percebo. Isso é interessante porque, desde a minha ótica, né, imagino que você ainda lembre disso, como psicólogo, a gente sabe que a nossa mente consciente, que para mim é o ego, a manifestação do ego, né, ela começa, vamos dizer assim, se formar e se consolidar aos 7 anos. E é interessante como ela ressona, como ela reverbera com o subconsciente, que é puramente emocional, né? Porque, teoricamente, dentro da topografia da mente, a mente consciente, ela dá razão e significado. Mas ela dá razão e significado a tudo aquilo que está dentro dela, na parte emocional, dentro do subconsciente, né? E à medida com que você vai equilibrando a mente consciente com a mente subconsciente, você vai realmente mudando como se fossem camadas, percepções, né? Dentro desse universo de interações de frequências diferentes. E quando você fala do Bilu, assim, eu me lembro de um personagem que é dito pela nossa história, que teve acesso a todas as vidas dele, supostamente. A gente sabe de 2, né? Um é o Orandi, com certeza ele sabe todas as encarnações dele. E o outro foi Pitágoras. O Pitágoras dizia que ele sabia todas as encarnações dele e que por ele ter feito esse movimento e se conectado tão profundamente com ele mesmo, quando você iria se iniciar na escola pitagórica, ele fazia questão de uma única coisa: integridade e força de caráter. Todo o resto é aprendido, né? Era muito interessante isso. Sim, e existe uma frase até que um grande sábio indiano disse uma vez: o maior ego é aquele que não tem ego. Porque quando alguém diz eu não tenho ego, quem que está falando isso? Não seria o próprio ego negando a si mesmo, se escondendo atrás da moita e dizendo eu não existo? Então, na verdade, o ego sempre vai existir, mas quando realmente o ego estiver evoluído, ele nem vai falar dele, ele nem vai querer lutar contra o ego, porque quem luta contra o ego
ou tenta dissolver o ego é o próprio ego É ele se mesmo. duplicando. É ele mesmo, numa Para bipolaridade. manter, para manter a dinâmica pela qual ele se alimenta, né? Exatamente. A Luciana até falou aqui, ó. Obrigado por ter aprofundado ainda mais os meus estudos. Sua explicação foi de grande contribuição para mim. E assim, a gente tem que agradecer por todas as pessoas que cruzam o nosso caminho e, de certa forma, são um espelho do nosso ego. Todos os relacionamentos são espelhamentos da nossa própria energia, que a gente não quer tomar consciência dela. Então, não tem saída. Nós vamos sempre ser conduzidos para esse encontro maior, essa realidade maior, né? Desde criança eu refletia muito sobre o livre-arbítrio. E adulto eu descobri que a gente não tem livre-arbítrio em um único aspecto. Não existe opção para negar o movimento da evolução, principalmente o dimensional. Ele está fadado a transmutar. Não tem como fugir disso. Então, o universo, de um jeito ou de outro, seja pela dinâmica eletromagnética, elétrica, quântica que você gera, ou por uma estrutura espiritual, dimensional maior, ele está mancomunado com você para esse processo. Então, é como você falou: oh, você quer fugir de você mesmo? Mas encontrar você mesmo é o que vai te levar para a evolução, cara. Então, vou te botar umas duas, três pessoas aqui para espelharem esses aspectos mais difíceis, vamos dizer assim, para que você vá para o próximo nível. Então, receba. Receba e agradeça. Exatamente. A gente vai sempre tendo esse encontro para que essas ramificações do suposto livre-arbítrio nos traga de volta para a linha mestra. Me lembrei até do filme, um filme que eu vi recentemente, da Marvel, que diz sobre as linhas temporais, as ramificações. Acho que é o seriado do Loki, que diz que quando a gente sai da linha temporal principal, a matricial, nós podemos criar as ramificações, os multiversos, a essa realidade matricial, a essa linha mestra. E quando a gente percebe que quem manifestou essa frequência primordial, na verdade, vem antes de todos que estão dentro dessa própria criação. Então, se eu sou fruto de uma criação dentro de uma frequência matricial, como é que eu vou sair dessa própria manifestação e criar o meu universo? Eu posso. Foi-me dado um suposto livre-arbítrio para que uma ramificação, um galinho surgisse no tronco. Só que esse galho, ele corre o risco de ou quebrar, né? Ou se nós estamos por uma estrada em linha reta, seguindo por uma via, decidimos virar à direita ou à esquerda, a gente pode até cortar caminho, mas uma hora ou outra pode ser que essa rua fique sem saída. Mas a gente teve a escolha de desviar. Mas quando a gente toma consciência do desvio, que nós saímos da rota dessa programação matricial que engloba todo mundo, na mesma frequência, né, da evolução, nós temos que parar, dar a meia volta e retornar pelo mesmo caminho que nós desviamos para encontrar a via principal. Isso é que os indianos explicam como karma, porque você tem uma ação e uma consequência e muitas vezes tem que colher os frutos dessa ação, desse desvio, para voltar para o ponto onde você estava, que era o caminho reto. Então, existe um único caminho? Existe um caminho, uma frequência que nós chamamos de linha B, ou o caminho da neutralidade, que mesmo que a gente oscile para a linha A ou para a linha C, essa oscilação é normal, uma hora ou outra voltaremos para a linha B, para o caminho do meio, como Buda supostamente ensinou, né? E esse caminho do meio, essa neutralidade, essa linha B, tem muito a ver com essa frequência matricial do nosso retorno, nossa caminhada evolutiva no universo. É interessante essa sua sacada aí. Quando você foi falando, né, sobre essa possível ramificação,
me veio na cabeça assim, é por isso que disciplina é liberdade. Porque você tem todas as possibilidades e você tem a possibilidade. Eu, quando eu era criança, eu nasci com essa ideia incutida na minha mente, de que existe a verdade absoluta, cara. Eu nasci com essa ideia. E não tem, até hoje não tem uma pessoa que conseguiu tirar da minha cabeça. É claro que eu fiquei assim, né? Como posso dizer, uma pessoa mais comportada em relação a isso. Mas eu continuo buscando isso. É uma coisa que está dentro de mim, né? Talvez por muitas encarnações consecutivas na área da filosofia, né? Mais uma vez, nós não estamos falando aqui de construtos teóricos, de teologias, de filosofias abstratas. O que o Rafa está colocando aqui, o que eu estou colocando aqui, é resultado de experiências práticas. É como eu falo. A ciência hoje ela perdeu o viés principal que veio da filosofia. É observar o fenômeno. Honestidade intelectual. Mesmo eu, que era extremamente arrogante, ao ponto de falar, não, esses caras são mentirosos, eu vou provar que eles estão mentindo. Quando eu vi o Bilu a primeira vez, eu falei, cara, me ferrei. Quebrou essa estrutura, essa arrogância, essa prepotência, essa casca, né? Que na verdade eu me endureci porque eu não conseguia encontrar esse meu caminho dentro de mim, como você encontrou, né? Você, por um lado, conseguiu se preservar e fazendo outras experiências, eu fui me fechando, me fechando, me fechando, me fechando, me fechando, né? Até que rachei. Criei uma estrutura tão robusta que rachei, né? E falando sobre isso, eu queria que você contasse uma história cabeluda. Você falou que ia contar uma história cabeluda aí. Tem que ser inédito, assim. Até para mim. Conta uma coisa nova, cara, dessas experiências, assim, que seja disruptivo, o que você sente aí no seu coração, que pode tocar as pessoas mais céticas. Olha, tive muitas experiências, né? Não só em Dáquila, mas na minha própria vida. Mas, assim, não há uma experiência tão disruptiva, tão impactante para mim, como a que eu tive frente a frente com o nosso amigo Bilu. Não há. Não tem outra experiência, né? Algo que eu vivenciei e eu nunca contei sobre essa experiência foi quando ele estava diante de mim fisicamente. Quando eu tive essa oportunidade de vê-lo, o ser, a 1 metro de distância, cara a cara comigo, cara a cara. E eu comecei a perceber a fisionomia dele, o rosto dele, mudando de forma. Quando eu percebi o coração dele se iluminando, os órgãos internos se iluminando. E como eu tive a percepção naquele momento de que eu estava diante de algo que eu sou também. E ele falou, ele disse para mim que aquele encontro que estava acontecendo, quando eu tive esse cara a cara, essa experiência de estar diante dele pela primeira vez, foi tão impactante, foi tão próximo assim. Eu tive a percepção de que aquele encontro era algo muito, mas muito natural, conhecido, e que não era algo novo, era algo muito comum, que eu já tinha vivido há muito tempo. E eu estava pensando aquilo, somente pensando, olhando para ele, sentindo, pensando, e ele virou para mim e disse: Rafael, é exatamente isso. Nós éramos irmãos, companheiros, nós passamos muitas experiências juntos, e eu lembro de tudo, você não. Eu estou aqui, você está me vendo, você não lembra de mim, eu lembro de você, e você está sentindo exatamente o que eu estou sentindo. Nós somos partículas. E o que você pensa, o que você sente, eu sei.
e nós vamos um dia nos reencontrar nos mundos superiores. Nós vamos um dia viajar pelo universo, andar de nave, como você sempre fez no passado. Mas antes, você vai ter que realizar o seu compromisso na Terra. Aquilo foi tão impactante para mim, mas tão impactante, que minha vida mudou a partir daquele momento. 2015. Estando na minha frente, cara, um ser de luz materializado, e eu vendo ele na minha frente translúcido, o rosto dele mudava, a fisionomia, era uma energia, era uma coisa muito diferente. Ele disse: caminhe, Rafael, vamos caminhar. E eu comecei a andar do lado dele, no meio do pasto. Era uma região do Planalto Central, lá em Brasília, perto de Brasília, né? E eu andando do lado do ser, vendo aquela lua, vendo as árvores, a vaquinha ali no pasto. Falei, gente, olha o que está acontecendo. Eu estou tendo uma interação com um grande amigo que eu não lembro dele, eu sei quem ele é hoje, por ser nosso parceiro de trabalho, e ele me disse que me conhece há milênios e milênios, que era meu amigo, que a gente viajava por aí, pelos universos, e que agora ele estava ali naquele momento me reencontrando e me chamando para a ação. E ele disse, no final da conversa, caminhando comigo: agora eu vou ficar sutil, você não vai mais me enxergar. De repente ele começou a desaparecer na minha frente e a voz do meu lado falando comigo, a 1 palmo de distância, no meu ouvido aqui. Aquela voz dele. Ele disse: vá e haja. O que você está esperando para agir e fazer o que lhe cabe? O seu compromisso na Terra. Precisei desse contato para agir? Não. Mas isso foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu falei, ninguém me segura agora. Pode vir quem for. Pode tentar até me assassinar. Eu vou continuar, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para trazer esse conhecimento, despertar as pessoas e fazer o que me cabe. Vou realizar. Ninguém vai me segurar mais. Eu tomei uma decisão naquele momento. Pelo meu livre-arbítrio ou pela escolha e pela frequência que ele gerou naquele momento? Você gerou essa frequência, gerou esse marcador temporal no futuro para você mesmo e só encaixou, né? Exatamente. Na verdade, ele e eu tomamos a mesma decisão. Éramos a mesma pessoa naquele momento. Era isso que eu queria perguntar. Né? Cara, você consegue descrever o que é isso, velho? Como assim? Tipo, se ele fala para você que o que você sentia era o que ele sentia, o que você sentia, cara? Exatamente, eu sentia, cara, um amor incomensurável, sem emoção. Aquilo que os místicos falam, da unidade, do sentimento de fazer parte do todo. Eu me senti parte de tudo e de todos ali, numa frequência de conexão. Principalmente quando ele falou que ia fazer uma ativação e ia atravessar o meu campo numa frequência de fusão entre nós, porque éramos partículas. E ele desapareceu, é como se ele entrasse no meu corpo e voltasse. Ele fez isso. Foi impressionante, cara. Foi surreal. Tu sabe que isso é o trabalho da fusão de partículas, né? Uhum. Ah, tá. A gente não vai falar isso pro povo, não, mas eu queria saber. Eu acho que a partir daquele momento, eu não existia mais como o Rafael que sempre fui. Aconteceu algo ali. Aconteceu uma mudança radical na minha vida. 3 anos depois dessa experiência, eu passei pela maior crise, pelo maior teste emocional que até hoje eu passei na minha vida. E foi naquele momento, após aquela crise, eu fui colocado num teste realmente, um momento de decisão. Eu percebi que tudo aquilo que aconteceu naquele contato
foi uma preparação para essa decisão. E foi quando eu decidi iniciar esse trabalho de propagação. E hoje eu vejo o que isso tudo trouxe. Eu não tenho nem noção do que aconteceu naquele momento, mas, por isso que eu digo, não sou eu, somos nós. Nós todos somos a mesma frequência. Eu pude receber essa ativação, esse impulso, ter tido essa experiência motivacional, sim. Graças a ela estou aqui hoje, vivo, inclusive. E graças a essa experiência única, milhares de pessoas estão chegando através dessa luz que foi propagada e continua ressonando. Mas não é o ego, não sou eu, somos nós. É isso que a gente tem que entender. Da mesma forma que o Bilu mostrou para mim que éramos um só, todos nós somos um só. Estamos na mesma frequência, em momentos diferentes. E vamos todos regressar juntos um dia. Caraca, ó. Eu já conheci algumas das suas experiências aí, né? A gente já trocou muita figurinha aí. Mas essa realmente, cara, eu tô aqui com o cardíaco vibrando. Que maluquice, cara. Que loucura. Assim, quando você fala que tava só você e ele, era literalmente só você e ele. Exatamente. Nós dois sozinhos no pasto, lá no Hotel Araras, perto daquele lago que tem lá no fundo. Eu e ele Sim. sozinho no mesmo pasto, cara. Para as pessoas entenderem, muitas das pessoas que olharam essa história do piloto superficialmente, vem aquela ideia da mata fechada da fazenda, que é Mata Atlântica, é Amazônia, é Pantanal, é coisa grande. Hotel Fazenda é cerrado, mata baixa. Você não tem essa interferência visual da mata. Tanto que eu não sei se, eu vou até perguntar, eu não me lembro, mas eu acredito que sim. Você estava no contato que o Bilu andou na água e falou em aramaico com o Diego? Estava? Estava. Foi lá naquele lugar. Foi exatamente no mesmo ponto, alguns anos depois, foi o contato com ele, naquele local ali. E você pode contar assim qual foi a situação que você enfrentou? Ou ela é muito pessoal, você prefere se preservar? Não, foram situações, na verdade, né, que foram se desenrolando e mexendo com os 3 pilares da nossa vida, que mais nos abalam, vamos dizer assim: saúde, família, financeiro e emocional. Na verdade, 4 pilares, né? Foi tudo de uma vez só. Em 2018. 2018, 2019 até 2020. E teve um prolongamento, até hoje está tendo esse prolongamento ainda, mas, cara, se eu parasse para pensar, ou qualquer pessoa, que um dia vão saber o que aconteceu, eu não vou contar hoje, mas se fôssemos analisar como que qualquer pessoa comum passaria por uma situação no qual seríamos colocados nesse sentido ao mesmo tempo, eu, há alguns anos atrás, sinceramente, nunca imaginaria que eu conseguiria passar por um teste como eu passei. Nunca. Seria algo impossível. Seria chegar ao ponto de você pensar sobre isso e falar, gente, vou pular de cabeça do precipício. Seria, assim, algo que, mesmo racionalmente, pensando tudo o que você poderia pensar para solucionar esses problemas, você não iria conseguir, eu não conseguiria chegar numa conclusão lógica de ter apenas uma esperança. E eu digo para você, não foi nem um ato de fé. Não foi. E você Foi uma passou por situação... isso sozinho, cara? Ou você contou com alguém assim? Não, tive pessoas que sempre estiveram ao meu lado, mas as decisões que eu tive que tomar para vencer esses obstáculos, até hoje eu não consigo acreditar que eu consegui passar por isso. Foi algo surreal. Eu cheguei num ponto de analisar friamente e perceber qual seria a saída, quais seriam as escolhas, a solução, racionalmente dizendo, e até mesmo na prática.
E naquele momento, quando a situação eclodiu, realmente eu não encontrava. Mas eu parei, naquele momento, disse assim, se eu estou aqui passando por isso, é porque existe uma solução, mesmo que eu não esteja enxergando. E eu me lembrei do Bilu, me lembrei daquele momento, em 2015, quando ele disse, haja, faça o que você tem que fazer. Minha única decisão foi essa. Agir. Minha única decisão foi essa. Agir e fazer o que tem que fazer. Exatamente. Cara, é algo assim que nem num filme de Hollywood você imaginaria esse enredo e uma conclusão da forma que aconteceu. Não vou dizer que foi um milagre. Não existem milagres. Mas o que aconteceu para solucionar e eu conseguir resolver tudo que eu consegui, cara, na verdade eu simplesmente coloquei o foco 100% no compromisso. Vamos supor que eu estivesse num estado terminal. Todos os médicos do mundo dissessem, você tem 1 mês, 15 dias de vida. Você está devendo 5 milhões de reais e precisa pagar em 1 mês. Você está passando por essas situações e tem que resolver agora. Não dá tempo, você tem esse prazo, você tem que resolver isso agora. É a sua vida que está em jogo, é essa dívida que você tem que resolver. O que você racionalmente faria? Peraí, então não tem o que fazer. Não tem o que ser feito. Só tive uma escolha. Continuar focado no que eu decidi fazer. E no que o Bilu tinha dito para mim. Faça. Eu fiz. Fiz. Simplesmente foquei na execução do trabalho. Em poucos meses, tudo foi solucionado, cara. De forma instantânea. Não foi um milagre, foi uma consequência das consequências da energia que eu gerei em colocar o foco na programação do que eu mesmo co-criei no passado. Eu vivi na pele, cara, o milagre da vida, no sentido de que quando você vibra na frequência que você programou, quando você foca no compromisso, tudo que pode acontecer o que for, cara. Pode acontecer o que for. Vai ser solucionado. Só tenho isso para dizer. Cara, Surreal. sensacional, assim. Porque de todas as formas possíveis e imagináveis, inconscientemente, você está sendo um exemplo prático, né, do que eu falo para os meus pacientes, para as pessoas que procuram, para os dimensionais e tal, né? Eu falo para as pessoas, e se agora você está me assistindo, tem dúvida de que se você fizer o que você já sabe que você tem que fazer, o único caminho é a prosperidade total e o ajuste. Acabou sua dúvida agora. Acabou sua desculpa. Acabou. Eu acredito nisso agora. Né? Porque eu falo, eu sou difícil de me impactar. Mas eu me impactei. Talvez que eu reverbere um pouco com essa história, né? No meu papel e na minha ótica da minha história também. Mas até nesse contato terapêutico, como eu te falei, existem muitas pessoas, cara, que só com a sua história agora, que estavam no fundo, do fundo, do fundo do poço, vão ter um up de 300% para resolver o que tem que resolver. E assim, hoje eu vejo e percebo todas as pessoas que trazem um problema, uma situação de vida, eu não tenho o que falar a não ser mostrar o meu exemplo, o que eu passei, o que eu vivi. E vou continuar sendo o exemplo. Errando, acertando, vou continuar. Então, a cada vida transformada, a cada impulso que nós conseguimos passar para os outros, para que, como o Bilu me disse nesse contato, possamos salvar as vidas. Veja bem, para que as pessoas não morram, sejam salvas. A salvação
Não é você ir para o mundo espiritual, Jesus Cristo vem para te salvar. A salvação eterna. Não, é você conseguir sobreviver e nunca mais morrer diante desse mundo que nos conduz para esse ciclo eterno de morte e renascimento. E isso se dá na salvação de si próprio. Então, o único trabalho que nós temos que realizar é salvar a nós mesmos, cuidar de nós mesmos, focar na nossa programação. Por isso que eu falei do compromisso, de sermos nós mesmos, de encontrar essa essência. Dane-se o ego vai junto. É ele que vai nos ajudar também. É ele que faz os dramas e é ele que nos dá a força também. Ele é nosso amigo, mesmo sendo chato às vezes. Então, gente, nada é impossível. Nada. Vamos parar de reclamar na nossa vida, vamos parar de ficar lamentando, lamuriando, achando que as coisas estão dando errado. Olha a oportunidade que nós temos. Olha o que está acontecendo. Por que vocês estão aqui? Por que vocês tiveram essa chance de entrar em contato com esses conhecimentos? Não somos nós. São as informações que são passadas. Todos têm a chance. Se eu conseguir e eu fiz a diferença e vou continuar fazendo, se o Cícero fez e vai continuar fazendo, todos nós vamos fazer. Todos vamos conseguir. Todos seremos os vencedores. Todos seremos. Não importa a situação que você esteja. Ouça bem. Ninguém ficará para trás. Todos terão a chance. Mas a gente precisa agir. Não podemos escolher a derrota, a passividade. Temos que agir, fazer alguma coisa. Movimente-se. Coloque sua energia em movimento. E faça o que você precisa fazer para ser o que você é. E não o que os outros esperam de você. Porque todo sofrimento vem como consequência de tentarmos ser aquilo que nós não somos para agradar os outros, ou nas expectativas frustradas dos desejos que temos sobre os outros e sobre o mundo. Quando nós focamos em nós e buscamos esse encontro com a verdade sobre nós nos tornamos deuses. Nós nos tornamos super-humanos. Mesmo sem ter habilidades paranormais. Simplesmente gerando a frequência de ser quem você é. E nós vamos conseguir tudo que nós queremos. Eu hoje afirmo isso. Eu consegui tudo o que eu queria. Tudo o que eu esperava. Tudo o que eu nem imaginava, eu conquistei. Mas não por ambição, por consequência do compromisso realizado. Família, relacionamentos, prosperidade, saúde, tudo que eu programei aconteceu e está acontecendo e vai melhorar cada vez mais. Porque o meu foco é este. Então, todas as pessoas que agradecem, manifestam a gratidão, como está acontecendo agora aqui no bate-papo, muitas pessoas agradecendo, dizendo que estão aqui graças ao que nós passamos nas lives. Vocês geraram essa frequência, vocês têm o mérito de ter alcançado esse entendimento e conseguiram assistir uma live, perder tempo, né, vendo um vídeo de alguém que vocês nem conheciam. Vocês geraram essa frequência. Vocês focaram na busca, vocês conquistaram essa dignidade. Porque é uma dignidade. Vocês venceram, por isso vocês estão aqui. Então não importa o obstáculo, não importa o que vai acontecer, o que já aconteceu, foque no que você tem hoje e faça tudo o que você pode fazer. Mesmo que você vá se arrastando no chão, sem forças, faça. Quantas vezes eu entrei em lives no meu canal para responder milhares de perguntas num estado que eu nem conseguia falar. Tamanha turbulência de situações, de
problemas para resolver, e eu estava ali focado no compromisso, decidido a estar com as pessoas. E no momento seguinte, após a live, ou no dia seguinte, todos os meus problemas começaram a se solucionar. Como um passe de mágica, tudo se ajusta. Porque você não deixa a sua frequência sair do foco dela. Então, vocês que queriam saber por que você conseguiu tudo isso, por que você é assim, por que deu certo, né? Porque eu foquei, tive determinação, tomei uma decisão e cumpri o que me foi orientado, o que me foi passado. E mesmo sem acreditar em mim mesmo, eu fui lá e fiz. E o resultado é esse. Mesmo com todos os meus defeitos e dificuldades e problemas que eu tive na minha vida, e sempre teremos problemas. Então é isso, gente, é o foco, é o caminho, é a determinação. Não importa se vamos chegar ou não, se vamos transmutar ou não, não importa se no passado aconteceu isso e aquilo, não importa a sua condição, se está saudável ou doente, se está pobre ou rico, se está sozinho ou acompanhado, se está feliz ou triste, não importa. Foque no que você deve realizar e fazer para ajudar a humanidade e as pessoas à sua volta. Cara, foi real, profunda e sinceramente impactado com tudo que você falou. Quando você assume a sua identidade, né, quando você se apega a essa frequência, ou essa coisa que é maior do que você, às vezes, o compromisso, todas as coisas se ajustam, né? A ação direcionada ocorre naturalmente. E eu fico muito feliz que você, não ficou claro se você já solucionou tudo, mas você está solucionando, né? E é claro que o resultado que você já obteve serve também de combustível para, se você não realiza, não solucionou tudo, finalizar ali, né, a última etapa dessa situação. O pessoal está aqui falando aqui, né, que, nossa, muito grato a você, Rafael Hungria, por DACA, né? Realmente, Rafael, te encontrar no YouTube foi o início de uma mudança de vida, uma mudança muito difícil, porém necessária. Antes de te ouvir, o vazio machucava, então gratidão, né? Outras pessoas falam aqui, ó. Vivenciei esse momento com você. Sou grato pelo seu foco. A Joyce falando aqui, ó. Cícero e Rafael, excelente live. Quantos ensinamentos nas suas experiências, né? Nossa, tem um tanto de gente falando aqui, né? A Luciana falando aqui, ó. Nesse seu ato, você escolheu se salvar e não sucumbir aos problemas. Transmutou. Sensacional. Eu me lembro, falando aqui tudo isso que eu disse, né? Eu me lembro do momento quando eu abri o meu canal, o primeiro vídeo que eu fiz. Eu estava passando por essa situação. E vocês vão perceber nesse vídeo que eu estava com uma força ali, fazendo um esforço, né, para manifestar um vídeo que na época eu nem conseguia falar direito para a câmera. Então, quando eu tomei aquela decisão de manifestar e abrir o meu canal, eu soltei um vídeo. Isso aconteceu em um único dia. Eu até queria passar esse vídeo aqui para vocês agora, se tiver permissão. Parece um vídeo simples, né? Não, um vídeo que ele soltou quando abriu o canal dele, o segundo vídeo do canal. Mas esse vídeo, gente, graças a ele, ao que eu fiz por mim mesmo ao gravar esse vídeo, o que eu manifestei, até mesmo para falar para que eu pudesse ouvir, foi o divisor de águas, e graças a isso que eu estou aqui até hoje com vocês no canal. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou Rafael Hungria. Sejam muito bem-vindos ao canal. Espero que vocês gostem do que nós vamos conversar aqui. Será uma longa jornada de estudos, investigações, muitas reflexões acerca dos mistérios e todo o conhecimento que foi escondido da humanidade. Durante anos, eu venho realizando pesquisas em busca deste conhecimento.
E mesmo frequentando muitas religiões e muitos grupos, eu não me dava por satisfeito. Até que um dia pude ter uma experiência que mudou completamente a minha vida. Uma comprovação da existência de inteligências de outras dimensões que estão aí, presentes há milhares de anos, auxiliando a humanidade no seu percurso de evolução e conhecimento. Essa experiência foi tão forte para mim que há mais de 10 anos eu venho estabelecendo esta parceria, esse caminho, esse compromisso com a humanidade, que todos nós, na verdade, temos. Todos aqueles que se sentem diferentes, que não se encaixam no sistema, em verdade têm uma grande missão a ser cumprida na Terra. Durante muitos anos eu busquei incessantemente por respostas, um sentido maior para essa vida. Eu não me contentava simplesmente com as coisas ordinárias. Dentro de mim havia um chamado, um sentimento de que eu deveria fazer alguma coisa, mas não sabia o que era. Até que encontrei um grupo de pessoas que realizavam pesquisas e estudos diferenciados. E a partir do momento que eu experienciei e comprovei por mim mesmo a veracidade dos fatos, estabeleci então um compromisso para realizar esse trabalho da unificação do conhecimento. E durante muitos anos eu acompanhei a perseguição e os ataques que a mídia realizou contra este grupo que eu faço parte. E pela experiência própria, pude perceber a manipulação que existe contra qualquer manifestação da verdade. Mas as minhas experiências demonstraram que, por mais que você seja perseguido, atacado, difamado, a experiência verdadeira jamais tirará você do foco, do caminho que você escolheu. Principalmente quando não se trata de teorias, e sim de experiências práticas. Pude ter muitas experiências com parceiros, amigos que vêm de muito longe para passar conhecimento para nós. A humanidade será muito beneficiada no futuro quando estas coisas forem reveladas. Durante alguns anos, estes parceiros nos orientaram, passaram muito conhecimento, direcionaram alguns compromissos que deveríamos realizar. E um dia, estando diante deles, eu assumi esta tarefa. E é por isso que eu estou aqui, para justamente transmitir todo o aprendizado, conhecimento e experiências que eu tive nessa busca pela verdade. Cada um tem sua busca, seu estágio de desenvolvimento e suas próprias experiências. Devemos respeitar uns aos outros nesse sentido. Se as minhas experiências e as informações que forem passadas aqui neste canal fizerem algum sentido para você, que possamos caminhar juntos, de mãos dadas, em prol desta unificação e auxílio à humanidade. Temos um grande trabalho a fazer. O mundo precisa de uma grande transformação, um grande despertar da consciência, para que seja revelada o verdadeiro propósito da humanidade estar aqui nesse sistema, chamado Terra. E aqui é o local onde muitas coisas deverão acontecer no futuro. Devemos, então, agir, trabalhar para realizar esse compromisso, deixar este legado na Terra. Existem muitas coisas que ainda não foram reveladas. A realidade que nos cerca é muito maior do que nós imaginamos. Existe vida em outras dimensões. Existem seres, inteligências que estão aí, muito mais avançadas, evoluídas tecnologicamente, espiritualmente, e têm muitos benefícios para passar para nós. Porém, nós temos que galgar alguns degraus, evoluir, alcançar um nível de consciência para que eles possam se aproximar de nós e um dia, quem sabe, conviver conosco. Estou falando de seres vivos, dimensionais, que existem em outras realidades, esperando o momento que a humanidade estará pronta para esta revelação e parceria. Durante a história da humanidade, eles sempre estiveram presentes, orientando, passando conhecimento para diversas culturas e povos. E agora, mais uma vez, eles estabeleceram uma parceria com um grupo de pessoas e durante muitos anos trabalharam com muito esforço para estabelecer as bases de um grande trabalho que será concretizado no futuro.
Quem sabe um dia eles retornam e a humanidade esteja pronta para recebê-los e estar em parceria direta com eles. Enquanto isso, vamos trabalhando, vamos seguindo em frente, transmitindo todo o conhecimento e sabedoria que eles nos passaram e vamos nos preparando para esse momento futuro. Como foi dito há 10 anos atrás, estando diante de um grande amigo, quando um repórter da mídia brasileira perguntou: qual é a sua mensagem para a Terra? E ele disse: apenas que busquem conhecimento. Muitos ouviram a mensagem e muitos compreenderam. Como disse o grande mestre no passado, quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja. Todo o caminho que eu venho realizando deve continuar da forma como está sendo realizado? O pessoal está aqui expressando carinho, gratidão aí pela sua mensagem. Né? Realmente, alguma coisa tinha acontecido com você ali. Você tinha dormido naquele dia? Não, estava no meio da pandemia, isolado, sem contato com ninguém durante dias, passando por uma situação e tomei uma decisão, gravar aquele vídeo ali. O que aconteceu depois? Vocês não têm ideia do estado que eu estava naquele momento. Por isso que eu digo, se vocês querem agradecer o que eu estou fazendo, ou tudo que vem acontecendo em Dáquila, por todos os participantes, e tudo que vem como legado para nós, está nas nossas mãos a decisão. Você que está aí pode fazer a mesma coisa. Basta começar, como eu fiz naquele dia. E a partir desse vídeo, todos estamos aqui hoje, né? E eu que agradeço vocês por estarem conosco. É, cara. Não tem nem o que falar. Que sensacional, cara. A Lu tá até falando aqui. Mesmo assim, a mensagem daquele vídeo foi hipnotizante, no bom sentido. Dá para realmente ver que você tinha tomado uma decisão, mas que você ainda estava ajustando essas coisas emocionais ali dentro de você naquele momento. É tipo assim, o primeiro passo e eu não paro mais. E que bom que você não parou, né? Você imaginava que ia acontecer tudo isso nessa velocidade, dessa forma? Não. Aquele momento ali,
era como se estivesse pulando da ponte. Foi um suicídio. Por quê? E eu decidi pular de cabeça. Entende? E olha o que aconteceu. Minha vida deixou de ser o que era. Eu morri para a vida anterior e nasci de novo, né? Que interessante. É uma metáfora real, né? Essa mensagem clara que você está dando aqui, que é o que eu falo para a maioria das pessoas. Esse Rafael que está aqui na minha frente não é nem o Rafael que eu conheci e nem o Rafael daquele dia, ou talvez até daquele primeiro vídeo. E se você quer passar por essa transformação, assim como o Rafael, outras pessoas, eu passei também, você precisa decidir transformar esse agora seu, para você chegar nesse você do futuro, realizando já, materializando aquilo. É o que você falou, é uma consequência natural, sem forçar. Você assumir a sua identidade, né? Claro que existe muito mais aspectos nisso, mas você assumir a sua identidade faz com que todas as leis naturais, universais, espirituais, físicas se alinhem a um único propósito e o seu objetivo se torna algo inevitável de acontecer. Como você está demonstrando na prática aqui para gente. Só agradeço a parceria, né, que foi estabelecida desde o início com a humanidade, com o nosso presidente Urandir, com todos os dimensionais, pesquisadores que chegaram antes de nós, em Dáquila, porque eles me ajudaram muito também. E eu devo isso a eles, por estar aqui hoje, né? Não posso deixar de citá-los. Todas as pessoas que me acolheram, até aqueles que me julgaram, todos eu agradeço. Porque os frutos de todo esse trabalho eu devo a todas essas pessoas. Então agora, gente, é passar adiante. Nós vamos sempre passando adiante e formando essa corrente do bem, da luz, do conhecimento e da verdade. Quero agradecer vocês que estão aqui hoje. O Cícero me fez o convite para estar aqui, né, e selando essa parceria que vai ser eterna para todos. E só vamos aumentar esse trabalho. Propagação. Somando força, sempre na unificação. Mesmo eu, com meu jeitinho introspectivo, estaremos sempre juntos, propagando e expondo a verdade, né? Para atrairmos muito mais pessoas para esse movimento da luz e do bem. Então, eu que te agradeço aí, cara. Eu me surpreendi, surpreendentemente, na surpresa do que eu nem esperava que fosse tão legal essa live. Assim. Eu queria te pegar desprevenido, mas não pensei que você fosse entrar no jogo. E realmente foi muito obrigado por você compartilhar coisas inéditas aí. Realmente essa frequência que você gerou vai movimentar muita gente, principalmente dos dimensionais que já estão despertos, né, e buscando a atuação. Eu já vi algumas pessoas falando aqui, né, nos comentários. Eu mesmo, você acabou de me dar uma injeção de 1440 volts de pressão pura e positiva para eu fazer mais, realizar mais, continuar ainda mais nesse processo. Pode fazer suas considerações finais, né, porque eu já esgotei seu tempo. Maravilha. Não, só quero selar ainda mais a parceria com todos. Estamos aí, né, para fechar esse ciclo de trabalho, mais uma vez com vocês. Lembrando a todos que não é o meu trabalho, é o nosso trabalho. De todos os orientadores, de todos os participantes de Dáquila, de todos os terapeutas, é o nosso trabalho. Estamos construindo juntos, deixando esse legado para a humanidade. Todos vocês fazem parte do mesmo grupo. Nós somos parte da mesma frequência. E estamos na Terra porque chegamos juntos aqui. E vamos todos embora juntos para as dimensões que nos aguardam, para a gente redimensionar o nosso ego e nossa frequência primordial. Então vamos continuar focados, determinados
e vencendo todos os obstáculos que surgem em nossa vida. Espero que vocês tenham gostado dessa live e vamos dar continuidade no nosso canal, no canal do Cícero, em todos os canais. Fomos convidados, estaremos lá, aumentando cada vez mais essa propagação e essa união. Muito obrigado a todos. Boa noite. Valeu, Cícero. Muito obrigado, cara. Foi sensacional mesmo, né? Tenho certeza que todo mundo gostou, até pelos comentários aqui da galera. Foi impressionante, foi transformador, transmutativo, motivacional. Não tem adjetivos. Agora a gente vai liberar o Rafael para ele, se ele tiver um tempo para descansar, né? E até a próxima, pessoal. Eu quero agradecer vocês também, quem não me conhecia, está conhecendo agora também. Curte, compartilha. Se você estiver precisando ouvir boas palavras, assista essa live novamente, que essa frequência está marcada, né, nessa live. E até a próxima, pessoal. Grande abraço e até mais.